Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obra A Vida Breve, de Juan Carlos Onetti. É um autor uruguaio. Tá? A obra foi escrita em 1950. Essa edição aqui, da editora Planeta, é de 2009. Está esgotada, mas é bem barato. Tá? É de um selo da Planeta, chamado Planeta Literário. Tem umas obras interessantes aqui. Eu tenho essa coleção da Planeta. É até assim, uma indicação de leitura, uma referência de leitura, se vocês quiserem encontrar algo diferente para ler. Os livros dessa coleção são bem interessantes. É uma coleção pequena, mas são livros bem interessantes e diferentes. Esse autor uruguaio, ele tem um peso muito importante na literatura uruguaia. Tá? Na literatura de língua espanhola também ele tem um peso muito grande. Tem uma influência muito grande. Tá? Tem uma influência muito grande na literatura latina de língua espanhola aqui da América. Então, assim, é um autor muito importante e eu acredito que é pouco conhecido, sabe? Eu não sei dizer se é porque as obras dele são bem, assim, áridas. Não é fácil gostar da literatura dele, não. Não é fácil gostar, tá? Não é fácil gostar. Não, assim, em alguns momentos é muito denso e torna a leitura bem difícil, bem lenta, talvez até um pouco dolorosa. Outra coisa é o seguinte, vou fazer um vídeo bem breve, tá? Assim como o título da obra Vida Breve, pretendo fazer um vídeo breve, apenas para voltar a fazer, porque eu não tinha ideia de que já fazia tanto tempo assim que eu não publicava nenhum vídeo. Não imaginei, não vi o tempo passar, vou falar a verdade para vocês. Tenho lido bastante nesse período, tenho lido muito nesse período, mas lido menos romances, tenho lido mais história, na verdade. A verdade é que eu tenho lido mais história e um pouquinho de filosofia. Livros que eu ainda não me sinto à vontade para fazer vídeos para vocês aqui, tá? Porque eu acho que vocês têm outras referências aí que são mais bem feitas e mais qualificadas para fazer. Enfim, a questão é essa. Bem, outra coisa é o seguinte, estou dando organizando minha biblioteca, tá? Estou organizando minha biblioteca e pretendo levar esse ano para organizar. E assim que eu terminar, eu vou mostrar o resultado para vocês. Vamos à obra. A história em si é o que menos importa aqui, tá? A história em si é o que menos importa. Esse livro, eu acredito que ele é um livro mais feito para escritores. Não é um livro para todo mundo. E não é um livro para todo mundo, assim, não no sentido de que as pessoas não sejam capazes de entender. Não é essa a questão. Não é que não haja um leitor qualificado para entender. Mas é um livro lento, é um livro que ele mostra mais uma técnica de escrever. É quase como se fosse uma metanarrativa aqui. Tá? Ele vai mostrando. Aqui a gente tem um personagem que vai mostrando o processo de criação literária, de criação da ficção. É mais ou menos isso. Tá? Nós temos um personagem, um funcionário de uma agência publicitária. A mulher dele passou por um processo doloroso, uma operação dolorosa, né? Foi feita uma retirada de seio dela por uma questão de necessidade, porque ela tem uma doença, porque apresenta um câncer, né? É preciso retirar um seio. E o convívio dele com essa mulher é muito difícil, ele está assim, por um fio de acabar. Tá? Ele é avisado por um amigo que ele vai ser despedido da agência na qual ele trabalha, que é o que ele sabe fazer, e ele se dá bem, leva uma vida boêmia nesse ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho, num mundo muito diferente de hoje, da década de 50, da metade do século XX. É um mundo completamente diferente, que as relações eram muito diferentes, muitas coisas eram permitidas e outras não. Enfim, ele vive com essa mulher, ela passou por esse processo bastante traumático, né? Eu acredito bastante traumático, principalmente para a mulher, claro, não resta a menor dúvida, mas traumático para o casal também, né? Até porque ele parece que gosta dela, digo parece porque não dá para ter certeza.
Associado a isso, ele fica num quarto. O apartamento onde ele mora, é vizinho de um outro apartamento onde mora uma mulher que ele supõe ser uma prostituta, tá? Ele supõe que ela seja pelo movimento que ele ouve nesse apartamento. E ele começa a elaborar o que acontece atrás dessa parede que ele divide com essa outra pessoa. Ele começa a criar toda uma realidade que ele imagina que aconteça do outro lado, tá? Então isso aí é meio que uma segunda história, essa imaginação que ele faz dessa vida ao lado da dele. Faz, inclusive, muito pela comparação. Há um processo aqui que seria meio que uma outra história. Associado a isso, ele começa a criar um roteiro para um filme que seria um roteiro que iria salvar a vida financeira dele, que ia salvar a condição financeira dele, tá? Dessa possibilidade que está dele ser despedido, que ele vai ser despedido, né? Ele é avisado que vai ser despedido, advertido por um amigo. Então, assim, ele pensa, olha, eu escrevo um roteiro, ganho uma grana, sou reconhecido e reassumo a minha vida. Então, ele pensa nisso, e aí ele começa realmente a criar uma história. Ele começa a criar personagens, tá? Ele começa a criar personagens de uma outra história, que, na verdade, tem muito dele nessa outra história. Tá? Tem muito dele. Ele cria um outro lugar, ele cria um outro lugar, ele cria uma outra vida e outras pessoas. Nessas outras pessoas existem muitos reflexos daquilo que ele é, daquilo que ele vive. Então, assim, aos poucos isso vai se misturando tudo, tá? Isso vai se misturando aos poucos, isso vai ficando cada vez mais complexo aqui, complicado. Não sei, cada leitor retira algo da obra, né? Cada leitor retira uma coisa diferente. Então, é possível que hajam outras leituras, mas é o que eu percebo aqui, né? Vai acontecendo, ele vai misturando tudo. E há uma técnica aqui, e é por isso que eu digo para vocês que a técnica é mais interessante que a história, porque ele vai misturando de uma maneira tão habilidosa que chega um momento em que a gente não sabe mais exatamente onde está, tá? Qual história está sendo contada? Há algumas situações dessas aqui. Existem algumas situações dessas aqui. E é por isso que eu digo que nem todo leitor gosta disso. Nem todo leitor vai sentir prazer nisso. Eu falo para vocês que houve momentos em que eu gostei muito, diálogos muito bons, situações muito bem construídas. Então, assim, tive muito prazer na leitura e outros momentos que não gostei tanto. Mas, no geral, o saldo para mim foi bastante positivo. Tá? Sabe? Há aqui aspectos de um niilismo também atravessando esse personagem. Tá? Há um niilismo profundo. E toda vez que esse niilismo é vocalizado de forma inteligente, ele desperta em mim um interesse. Eu não vou negar para vocês. Então, assim, o aspecto estético que me agradou talvez esteja ligado a isso, a essa condição. Por isso que eu digo que nem todo mundo vai gostar desse tipo de obra, tá? Gosta desse tipo de obra. Mas é uma obra diferente e é uma obra que eu recomendo, tá? Nesse sentido. E me fez lembrar aqui que havia uma técnica renascentista de pintura, né? A arte ela tem essa possibilidade da gente perceber na arte esses cruzamentos de construções, essas referências, eu diria que uma referência. E essa técnica renascentista era conhecida por esfumato. Assim, não há um limite, uma fronteira, não é muito delimitado onde começa algo da realidade, onde termina algo e começa outro, sabe? As coisas vão meio que numa palavra chamada sfumare, tá? Que é de virar vapor, talvez, né? Não exatamente, mas se transformar aos poucos de uma coisa na outra, sem uma fronteira muito clara, muito delimitada, sabe? Não há uma linha divisória, vamos dizer, deixa eu deixar isso bem mais claro, não há uma linha divisória nesse esfumato entre a mão e a taça que essa mão segura, entre a cabeça
e o chapéu que cobre essa cabeça. Tá? Algo mais ou menos assim. Tá? Então, esfumare nesse sentido. E aqui o autor faz isso. Ele vai misturando essas obras que, numa habilidade em que a gente começa a misturar tudo. A gente mesmo começa a misturar tudo. Inclusive, só um detalhe para finalizar, essa prostituta ao lado, do qual o personagem é vizinho, ele acaba se apresentando e se envolvendo com ela. Mas ao se apresentar e se envolver com ela, ele dá um nome falso e cria uma nova identidade para ele. Então a gente começa a lidar aqui como se fosse com outro personagem. Tá? Há situações bem de submundo aqui, bem assim, de vícios, de crime, de quebra da ordem, quebra da lei. E a ideia, assim, de que a ficção, ela cria uma realidade e recria a nossa própria realidade. Né? A ficção, na literatura, no romance, ela dá uma possibilidade infinita de criação. O ato criador do autor enquanto alguém que escreve. Então, eu vi isso como algo muito interessante, muito diferente. Mas faço a advertência, porque nem todo mundo vai gostar, porque não é uma história muito interessante em si. É mais essa questão da criação do autor ao escrever. O quanto a realidade também pode ser transformada em ficção e o quanto a ficção é real. Ele coloca um pouco dessa discussão aqui. Tá? Não vale a pena a gente ficar aprofundando muito nisso, porque às vezes a gente só quer pegar um livro e ler e se divertir e se descansar do dia a dia. Na verdade, também, assim, a criação, ao criar uma ficção, você tem a possibilidade de fugir de uma realidade que você não suporta, ou de pelo menos descansar dessa realidade, que é o que nós leitores muitas vezes fazemos, né? A gente descansa um pouco de uma realidade que tem muitas coisas boas, muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas desgastantes, cansativas, e que às vezes deixam a alma da gente um pouco triste, um pouco assim insatisfeita até, né? Mas a literatura, para nós leitores, nos dá essa satisfação de um outro mundo, uma outra realidade. Bem, é isso. Espero voltar a fazer vídeos com mais frequência, e espero que esses vídeos sejam úteis para vocês. Como eu falei, estou pretendendo organizar minha biblioteca, construir umas estantes de madeira. Madeira está assim num preço absurdo, tá? Mas eu comprei uma madeira, fiz aqui. Depois darei mais detalhes para vocês e vou ver se eu consigo até passar algumas imagens disso para vocês, tá? Mas estou organizando a biblioteca. Começando esse ano de 2024, nem sei se esse é o primeiro vídeo que eu faço em 2024, eu acredito que não seja, não. Mas enfim, é isso. É um prazer apresentar esses livros para vocês. Espero que eles sejam úteis. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.